Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa é com o deputado estadual Cabo Bebeto. Teremos uma conversa bem descontraída, papo de polícia, sobre a segurança pública, como a segurança pública está atuando nesse momento de pandemia da Covid-19. Vamos tratar da sobrecarga de trabalho dos agentes da segurança, policiais militares, bombeiros, policiais civis, policiais penais. Vamos também conhecer a realidade da proteção individual desses profissionais e sobre o risco de insalubridade que eles têm no dia a dia do exercício profissional. Não saia daí, o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Como já informamos, nosso convidado de hoje é o deputado estadual Cabo Bebeto. Com ele, iremos discutir a segurança pública nesse tempo de pandemia da Covid-19. Bom dia, deputado. Bom dia, Flávio. Prazer recebê-lo. Prazer é meu poder falar de segurança pública com uma pessoa também tão capacitada, muito mais experiente que eu nesse ramo. Então, realmente vai ser um papo qualificado para que a população entenda um pouco do dia a dia dessa força policial aqui do Estado. Agradeço demais a sua presença e a sua disponibilidade. Deputado, o senhor foi eleito com 31.573 votos, sendo o deputado mais votado em Maceió, com a proposta de defesa dos interesses profissionais da segurança pública e de combate ao crime organizado. Teve um longo período de enfrentamento da criminalidade durante sua carreira. Vamos falar dela? Vamos embora. Como foi que o senhor iniciou essa carreira? Em relação à polícia, eu já trabalhei, Flávio, em vários batalhões, em vários tipos de serviço, policiamento a pé, né, motorizado, trabalhei em moto, trabalhei na inteligência. Então, trabalhei na guarda de batalhão, só não trabalhei, graças a Deus, no administrativo, porque não era o meu perfil, né? Então, graças a Deus, eu nunca fui escalado para esse serviço, que era algo realmente que não me satisfaria. Mas, no resto, eu passei por várias unidades e por vários tipos de serviço e conheço muito bem o que é ser policial militar aqui em Alagoas. Quando a gente observa a carreira do senhor, o senhor ingressou na PM em 2002, e só foi promovido em 2012. Por que é tão demorada a promoção? O militarismo são regulamentos arcaicos, ultrapassados, né? É uma instituição bicentenária, praticamente, e que tem muita dificuldade em evoluir, né? São paradigmas históricos, né? Então, que a gente vinha, e foi em 2012 porque foi muita luta, né, de muitos policiais militares e bombeiros para que essa corporação evoluísse. Qual é a visão que a gente tem que ter? E falta um pouco isso no serviço público, no serviço privado, graças a Deus ele reconhece isso. Quando a sua empresa oferece serviço, e é o caso das polícias, o diferencial é a mão de obra. Não adianta você ter os melhores equipamentos, as melhores ferramentas e a sua mão de obra está desmotivada, está desqualificada, está defasada. Então, a gente sempre tentou, enquanto classista, digamos assim, tentar trazer para o gestor, dizer, olha para a tua mão de obra, olha para o teu efetivo, promove, quem é que não quer ser promovido? Então, você passar 10 anos, a gente tem casos de pessoas que passaram 30 anos na polícia e foram como cabo. Isso é desmotivante. Então, não há meritocracia, não se analisa a produtividade. Então, é preciso que o Estado tenha essa visão para que o próprio Estado possa oferecer à população um melhor serviço, estimulando a sua mão de obra. Nós temos delegados que têm tempo para aposentadoria e ainda se encontram na segunda categoria, terceira, segunda, primeira. Aí eles, mais de 25 anos de polícia, 30 anos de polícia ainda na segunda classe. Em contrapartida, você vê outros casos de pessoas que entram muito mais recente e que terminam passando pela... Não se observa a meritocracia, não se observa a experiência,
E esse é uma grande falha no serviço público, principalmente na questão da segurança. No meu caso, eu cheguei à primeira categoria em 5 anos. Aí o que é que você vai fazer? Qual a motivação que você vai ter para mais 25 anos se você não tem para onde progredir? Você para no tempo. Por mais que você produza, você para. Então, assim, aí eu pergunto ao cidadão, se fosse sua empresa, você trataria assim? Não. Possivelmente não. Então, é o que falta o gestor olhar para isso também. Nem tudo é só salário, mas você motivar, você reconhecer. Mexe com a autoestima. Lógico, aí são uma soma de fatores que a gente não vê isso no serviço público. A federal, ela promove a cada 5 anos. Você não é promovido se tiver das polícias que tem, o modelo mais justo que a gente tem é o da PRF. O PRF é um modelo realmente que permite você ascender por mérito próprio. Todo mundo tem a oportunidade de ser chefe. Todo mundo, por exemplo, tem a possibilidade de ser corregedor. Depois de lá, você volta para a pista de novo. Então, você respeita um ciclo que você tem, que todo mundo tem oportunidade de crescer dentro dela. O modelo hoje adequado para o Brasil seria o modelo da PRF. Polícia Rodoviária Federal. E a gente não vê disciplina nela. Não, pelo contrário. Entendeu? É então, uma assim, instituição que... Porque você sabe que você, trabalhando bem, você vai conseguir o seu espaço. Então, você vai trabalhar bem para conseguir o seu espaço. É uma instituição que teve um crescimento exponencial. Que observa a produtividade, que observa a sua formação, a sua qualificação, que estimula você a se qualificar, inclusive com um curso superior, com outro curso com mestrado. Então, falta isso também para as outras polícias. Melhorou muito o salário e aí melhorou a seleção. Porque você qualifica. Então, é natural que você, ao qualificar aquele funcionário, você também reconheça. O Estado tem que dar e cobrar, mas o Estado geralmente só cobra. Então, termina estimulando. Por exemplo, se eu trabalhava, vários meses, eu era campeão de apreensão de arma de fogo ou de droga. Se eu tivesse um colega que não fizesse nada o mês todinho, não prendesse ninguém, não atendesse nenhuma ocorrência, ele concorria da mesma forma que eu a promoção. É injusto. É justo? Não é justo. Não é justo. Então, é isso que precisa mudar também. Essa sua luta, que o senhor teve sempre, a luta classista, ela foi reconhecida a ponto do senhor ser delegado na Ordem dos Policiais do Brasil, né? A gente criou essa ordem e aí essa ordem era interessantíssima. Eram 51 membros, 55 membros, 2 de cada estado mais o presidente, dividido em todas as categorias. Eram, por exemplo, 5 guardas municipais, isso no Brasil todo, 5 PRFs, 5 PFs, 5 PMs. Então, para que não houvesse as decisões dessa ordem, que alguém privilegiasse por ter um maior efetivo. Então, e aí eram 2 por estados, aqui era eu e o Flávio Moreno, que era PF. Em Pernambuco é um PRF e um policial civil. Então, a gente juntou o Brasil todo com demandas juntas, pautas juntas, para a gente tentar, de forma unificada, conseguir batalhas. A gente fazia, a gente discutiu muita coisa, inclusive em Brasília, através da Ordem dos Policiais do Brasil. Ela ainda existe? Ainda existe, ela está parada porque virou um momento político e a gente está voltando, já tem uns 2, 3 meses que a gente voltou a discutir para voltar a caminhar, para colocar outros membros, né, outros conselheiros no lugar, por exemplo, no meu, que fui eleito, dar a vaga, a vez a outro, e a gente continuar só ajudando de fora. O senhor sempre foi um policial operacional, corria atrás da ocorrência, não corria da ocorrência. O senhor tem uma atuação classista, muito destacada, e que o levou a ter essa credibilidade de seus pares que o levaram à Casa de Tavares Baixos. Com todo esse know-how, com toda essa experiência desenvolvida durante esse tempo, como o senhor analisa esse tempo a gestão dos governos durante essa pandemia da Covid-19? Isso é interessante você observar esse ponto em relação ao meu tempo na polícia, porque dificilmente você via um cara de classe, que lutasse pela classe, que fosse operacional. E o operacional sentia falta disso. Às vezes aquele cara ia discutir, por exemplo, um período de PO extenso, mas ele não sabia nem quanto tempo era de PO, 6 horas, 8 horas, o que era trabalhar num jogo. Às vezes o presidente da associação não fazia muito tempo que ele não passava por aquilo. E de repente a tropa tinha alguém que estava tentando falar por ela, tentando representá-la, que estava no serviço operacional, que sabia os problemas que a Taurus tinha, da viatura que era baixa, da falta de ar-condicionado, que não é luxo numa viatura da polícia, ar-condicionado. Então, eu falava o que o cara estava sentindo naquele dia. Eu tinha conhecimento de causa para discutir cada ponto. Propriedade. E eu terminei com isso, conseguindo, da base, principalmente da base, da parte operacional, um reconhecimento bom.
E aí a gente ganha know-how para discutir política agora, né? Vindo da polícia para a política. É uma experiência que a gente tem. O que é que eu tenho visto do Estado em relação à segurança pública? O governo do Estado, o atual governo do Estado, melhorou realmente muita coisa na segurança pública, é fato. É fato também que melhorou porque nós saímos de governos, por exemplo, como o do TEL, que colocou secretários, na minha opinião, despreparados, e a violência subiu muito, a tropa muito desmotivada, e o atual governo, quando entrou, teve a oportunidade de mudar realmente da água para o vinho. E com pouquíssimas ações ele conseguiu mudar isso. Por quê? Ele colocou as pessoas certas no lugar certo. E deu certo. Colocou, por exemplo, a gente vai falar aqui do doutor Alfredo Gaspar, né? Que o que foi que o doutor Alfredo Gaspar fez demais? Nada, ele só conversou e ouviu a tropa. Ele liderou. Ele foi líder, ele não foi chefe. Ele liderou naturalmente a tropa. Ele chegava numa operação, e eu fiz algumas com ele, pegava na mão de todo mundo. E aí, quando ia fazer uma pré-eleição, ele chamava todo mundo: o que é que você acha? Porque não é porque você é delegado ou porque eu sou cabo, que às vezes o soldado mora ali perto e conhece muito melhor a região do que eu. Então é importante que a gente dê oportunidade para as pessoas. E ele fez isso. E isso, numa atitude simples, de líder, fez a diferença da tropa. A tropa se sentiu representada e sentiu o apoio dele. E isso deu resultado. Porque se você for olhar, a gente não tem nada de tão grandioso que foi feito para o policial militar trabalhar melhor ou ter mais motivação. Não. Colocou um cara que ouvia. Isso aí fez a diferença. Eu fiz uns artigos quando eu ainda estava com um blog na Gazeta Web, que dizia que o governo do Teotônio Vilela, ele terceirizou a segurança pública. Ele iniciou com o general, depois passou... Que era um cara muito capacitado e não deram tempo de trabalhar. O general Sarrocha era muito capacitado. Eu tratei com ele várias questões, fiz a operação. O cara capacitado e equilibradíssimo. Só não era político. Talvez era o erro do general, foi o erro do general. Ele... assim, na condição de general... a formação é outra, né? Na condição de general, quando ia para uma conversa com classistas, ele tinha dificuldade. E nessa dificuldade se estabeleceu aí... uma distância, né? Uma distância que o afastou, mas era um homem brilhante. Aí depois com a Polícia Federal, veio o delegado Paulo Rubim. Um profissional interessante. Melhorou um pouco. Mas... O grande marco foi a Dário entrada... ou César. Na minha opinião, o grande mal do governo do Antônio Vilela na segurança pública foi Dário ou César e Coronel Luciano. Acabaram, na minha opinião, com a segurança pública em Alagoas. São duas pessoas que tiveram uma vida profissional questionável, somente Dário César, Coronel Luciano nem tanto, mas que... na minha opinião, desonraram a corporação que se viram, desonraram a farda da polícia. Foram péssimos gestores, péssimos, do que você pensar, de perseguição, de maltrato, de criação de grupo dentro da PM. Para mim, foram duas desgraças que o governo Teotônio Vilela colocou no estado de Alagoas, foram aqueles dois para chefiar, Polícia Militar e Secretaria de Defesa Social. E os resultados? Foram os piores de todos os índices, em tudo, para a população, para o policial, para tudo. Foi duas desgraças. Aí, como o senhor bem frisou, chega o doutor Alfredo Gaspar, ele vem também com o reforço de pertencer a uma instituição como o Ministério Público, e ele não se avorou dessa condição de ser promotor. Ele foi muito mais um policial do que um promotor. Exatamente. E esse gesto dele de estar em toda a ocorrência, praticamente toda a ocorrência, e ele está ali dando respaldo, apoio a todo mundo nos grandes combates, e eu acho que isso foi a grande diferença. Eu vou lhe contar um fato que aconteceu comigo. Eu trabalhava no 1º Batalhão, estava na área do posto, se não me engano, aí a gente recebe uma hora do Copom, só 11 horas, eu acho que era 11 horas da noite, para se encontrar naquele posto ali perto da OK. Foi para lá, chegou lá o secretário de uma operação, tinha tido um assalto numa pousada, enfim, e já havia rumores que ele estava aqui na área. A gente estava próximo de jantar. Aí eu cheguei para a segurança dele e disse: ó, ele já jantou já? Os cabas, não, se agora lascou. Ficamos de 11 da noite até 5 horas da manhã. Ninguém abriu a boca para reclamar, porque ele estava com fome do lado da gente. Então, meu amigo, peraí, nós estamos no mesmo barco, a gente está na chuva e está no sol junto. E todo mundo trabalhando feliz da vida, porque a gente estava com o secretário do lado dando apoio a gente. Porque a gente queria trabalhar. Você sabe trabalhar, eu sei trabalhar. Muitas vezes o que falta para a gente é só o apoio. Não é nada demais, não, é só o apoio. E ele conseguiu criar isso e foi arretado. E o exemplo arrasta. Pronto, o exemplo arrasta. E aí chegaram os resultados.
Mas vamos voltar para esses tempos de pandemia. Como o senhor analisa a segurança pública como um todo, até as próprias esferas de governo, federal, estadual, municipal, nesse enfrentamento da pandemia? Tá. Enfrentar a criminalidade e a pandemia. Tá, eu vejo as ações. Até ontem houve a maior apreensão de droga do Brasil, de maconha, né? A polícia, acho que foi a PRF que apreendeu. Né? Eu vejo hoje o governo federal limitado a liberar recursos e diminuir o impacto na economia, né? Diminuir imposto, uma coisa e outra, porque o STF, né, está interferindo no papel constitucional de cada ente desse, e eu sinto isso como ficou para o governo federal apenas subsidiar. No governo do estado, a gente tem dois questionamentos aí nessa pandemia. Primeiro, a gente tem recebido relatos de vários policiais, por exemplo, do policial militar. O pessoal como Beto, está demais a ocorrência de Som Alto, de Maria da Penha, aumentou demais. A gente viu essa semana uma postagem da Gazeta, né, uma matéria da Gazeta falando do aumento de homicídios. Então, a pessoa, além de ter já a violência urbana que ocorre naturalmente, que o bandido não deixa de estar traficando, de estar roubando, continua roubando carro e moto aqui em Maceió, hoje tem um problema passional dentro da residência. Esse confinamento, tem problema financeiro, tem trazido estresse, digamos assim, e tem trazido mais esse tipo de fato para a Polícia Militar. Em relação à estrutura, e a gente ouve desabafos, como eu falei essa semana na Assembleia, sistema prisional, os policiais penais estão dizendo, rapaz, a gente teve álcool lá porque a usina doou. Então, está faltando EPI. A gente tem hoje várias pessoas produzindo máscaras. Então, porque o Estado não compra, tem capacetes, tem luva. O Estado pega 2 milhões que era da SERES, da Secretaria do Estado de Ressocialização e Inclusão Social, e manda para a comunicação. A comunicação vai gastando, nesse ano, 39 milhões quase em comunicação. Será que o alagoano concorda com isso? Já tinha quase 30 e pega mais agora nesse período quase 9 milhões e incrementa, tira 2 milhões da SERES e 6 milhões e pouco da SEGEST, do FECEPLAG, se não me engano. Então, é muito dinheiro. Aí você vai no sistema prisional e falta equipamento. Pô, como é que falta equipamento se ele tirou recurso? Tirar recurso vai sobrando. Então, a gente vê na PM, o PM tendo que comprar equipamentos. Né? O pessoal preocupado com a viatura, porque você anda de 12 horas de serviço, você anda 8 horas quase, 6 horas quase dentro da viatura, confinado. E o policial está exposto e tem que atender, porque se não atender, você vai prevaricar. Numa guarnição de 4, né? 3 ou 4. Você chega na delegacia, está todo mundo na delegacia, todo fechado, confinado, com preso lá em cima, recebendo o cidadão, recebendo o policial. O mundo entra na delegacia. A gente vê, como você deve ter visto o vídeo do policial civil, que foi transferido por conta do vídeo, porque falou, tá aqui, eu estou levando preso com sintoma, não tem máscara para o preso nem para mim. O cara está errado em quê? Peraí, pô. A gente não ganhou emprego não, a gente passou no concurso público. E o direito dele de cidadão. Aí vem a Polícia Civil aplicar uma mordaça de transferir o agente da Polícia Civil, porque ele fez aquele vídeo sem denegrir ninguém, desabafando a condição dele. Segurança do trabalho. Desabafando a condição dele, o cara está, veja só, o cara está pedindo condições para trabalhar, não está pedindo salário não. O cara não está reclamando porque tem serviço não. O cara está fazendo vídeo desabafando porque ele está com falta de equipamentos para trabalhar. O cara quer trabalhar. Como é que o Estado não olha por esse lado também? Aí vai e transfere o policial. A gente tem bombeiro, o bombeiro chega, como está faltando, tem realmente uma defasagem de ambulância para a Covid aqui em Alagoas, isso é fato, né? São poucos as ambulâncias para o momento que a gente vive, né? Que tem todo o equipamento, roupa, imunização depois que ela passa. O bombeiro termina, as pessoas terminam ligando o bombeiro dizendo que é uma coisa, quando o bombeiro chega lá, percebe que é Covid, o bombeiro não pode atender, volta, a população se revolta, porque não entende esse momento. Mas a gente também tem que proteger o agente de segurança pública. Né? O guarda municipal é a polícia mais próxima do cidadão. A gente está vendo todo o interior o guarda entrando em conflito com a população, os guardas estão adoecendo. E a gente não vê o pessoal com equipamento, às vezes é 1 ou 2 máscaras para cada um, para um serviço de 24 horas, 12 horas. Se esse efetivo adoecer e morrer, o que será de nós? E já tem baixa, né? Veja só, isso é um efetivo, é uma fração pequena que qualquer número, por menor que ele seja, ela é alarmante.
Você, por exemplo, um efetivo como é o da PF, se morrer um policial federal, não é questão de você valorizar mais uma vida ou outra, não. É um número muito razoável que mostra uma realidade lá que as pessoas não estão observando. É preciso olhar para isso. Eu costumava dizer, a gente teve no Brasil morte de... O efetivo da polícia só perde para a educação, geralmente, né? Educação. Mas, por exemplo, a gente tem 500 mortes de policiais no Brasil. Eu digo, rapaz, imagina se fosse 500 professores. Será que o alerta não seria outro? Não é natural que a gente morra, não. Não é para o policial morrer, não. E o policial morre e aquela fração não chama atenção. As pessoas acham que é natural o policial morrer. Não, não é não. Como não foi natural, os médicos que estão adoecendo, os enfermeiros não. Esse pessoal não é para estar... Se esse pessoal adoecer, o que será de nós? E a gente passa a se acostumar com isso, porque... Acha natural e não pode ser natural isso aí. Qualquer classe, se você tem uma quantidade de 5, 6 anos, imagine serem assassinados 5 professores, 5 engenheiros, 5 médicos. A gente não pode ter esse peso. O número é importante, mesmo sendo pequeno proporcionalmente, mas ele é chamativo, ele é alarmante. É a segurança do trabalho policial. No Rio, São Paulo, aqui também, morre um policial assassinado, nem a nossa própria tropa, nós mesmos, não fazemos um significado dessa morte. Exatamente. Parece como que se a gente banalizou, tivesse, né? Como se a gente já achasse natural também isso aí. Natural isso. Então, assim, eu costumo dizer que muita coisa que está errada na segurança pública é culpa nossa, Flávio. O policial é o culpado. Sabe? A gente às vezes só pensa na gente, só pensa no hoje. Então a gente precisa tentar abrir a mente para discutir tudo que cerca a gente. Porque a gente acha que nunca é. Eu fazia muito isso quando eu tinha um companheiro que tinha problema, seja de saúde ou financeiro. Às vezes eu sempre gostei de fazer umas campanhas para ajudar. O cara, eu conheço de Damiro Gouveia. Sim. Quando for com você, você vai querer também que se juntem para lhe ajudar. Mas quando foi que você participou disso ou que você fez que isso acontecesse? O meu problema hoje pode ser o seu amanhã. É isso que a gente tem que ter em mente. Empatia. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai passava na rua, via um carro quebrado, a gente podia estar indo para um casamento. Meu pai parava para ajudar. Porque ele esperava que se um dia fosse ele, que alguém parasse. E meu pai nunca ficou na rua com um carro, sempre parava alguém. Ele ficava contando. Sempre. Então, ele fez com que... Né, ele sempre agiu como quisesse que agisse com ele. E, certamente, mais cedo ou mais tarde, você vai ter isso de volta. Faça, como dizer, ó, se cada um faça a sua parte, tem jeito e vai dar certo. Faça pelos outros que você espera que faça por você. Só que eu brinco, né? As coisas boas, né? As coisas ruins, deixa pra lá. Passa. Mas voltando para a gestão da área de segurança pública, né, que é o nosso tema aqui, no enfrentamento à pandemia, o senhor fala, por exemplo, da exposição dos guardas municipais, da própria força-tarefa que fiscaliza o cumprimento do decreto. Como o senhor tem observado isso? O nosso contato com o policial, ele não vai deixar de existir, né? O serviço que a gente tem que ter contato com as pessoas. Mas eu vi vários, por exemplo, teve um amigo meu que foi pagar uma locação de um veículo. Ele vinha tentando pagar, já tinha passado o prazo, ligava para a locadora fechada. Não se aperreie, não se preocupe, o infelizmente está fechado. E no dia que ele passa, ele vê a locadora aberta. Tinha 3 pessoas, ele entrou para pagar. Ele contando para mim que tinha 4 clientes e um funcionário. Com 5 minutos, chegaram 8 viaturas. Esse colega tem o mesmo tempo de polícia, hoje ele tem 18 anos de polícia, ele dizendo, em 18 anos eu nunca tive um apoio desse numa ocorrência. Então, essa aplicação de uma estrutura que está se mostrando agora que eu mesmo nunca vi. Um helicóptero para tirar um surfista na praia da avenida. Eu tenho várias ocorrências quando eu sonhei. Perdi perseguição de carro, de moto, de gente que desceu grota e se perdeu. Eu sonhei em ter um helicóptero para dar apoio, para prender um bandido. Hoje a gente tem helicóptero para tirar surfista da praia. Um único surfista, ele estava oferecendo risco a quem? Então, o cidadão, será que o cidadão concorda com isso? Quantas pessoas, Flávio, não morrem em acidente em rodovias, em AL ou em BR, que não conseguem ser levadas ao hospital a tempo? Que de repente, se houvesse um helicóptero para trazer aquele cidadão que sofreu um acidente mais rápido para o hospital, ele não tivesse sobrevivido. Mas tem helicóptero para tirar o cara que está surfando. Está de brincadeira. O senhor falou que já há isso já está amplamente publicado, há um aumento no número de homicídios e violência doméstica. E som. Esse efetivo que está cuidando do cumprimento do decreto faz falta
E pode ser um fato gerador dessa alta de homicídios e violência doméstica? Certamente faz falta porque a gente tem, primeiro, já histórico um efetivo baixo em todas as polícias, né? O nosso efetivo não é adequado. Nós temos um momento onde policiais estão adoecendo e estão se afastando, então nós temos mais redução ainda. E nós usamos uma fração desse efetivo para fazer um serviço extra, sobrecarregando os policiamento ordinário. O policial que está lá para realizar apenas aquele serviço de segurança pública, de prevenção, ele está tendo mais ocorrência. E qualquer um que ligar para o Copom vai perceber isso. A demora para atender, para a viatura chegar. O problema disso, a polícia não está conseguindo dar conta e a gente recebe nas mídias sociais, além da reclamação do policial, né, de estar sendo sobrecarregado, também da população que chama a viatura não vai, que pede para a viatura ir, não vai, que a viatura não chega, porque são muitas ocorrências para um efetivo ainda mais reduzido. E aí tem, por exemplo, nessa questão de emprego, né, de destinar o emprego da polícia, Juqueiro foi Teotônio Vilela, não lembro agora bem, que a prefeitura quis flexibilizar o decreto. No outro dia tinha lá 30 viaturas. E a população, não foi policial não, a população de Juqueiro disse, rapaz, como era bom uma operação dessa todo mês aqui, para diminuir a violência. A gente tem aqui uma viatura na cidade. Chegaram 30 para fechar o comércio. Se houvesse uma operação dessa, uma vez por mês, a violência aqui seria outra. Então, por que também não se emprega isso para a finalidade que é da polícia, que é combater a violência também? Mas para cumprir decreto, a gente tem hoje toda a estrutura do mundo que a gente não via há muito tempo. Então, um helicóptero para tirar um surfista, pai, isso tem que ser responsabilizado. Quem autorizou isso? E não estava se afogando. Não, pronto, exatamente, não era para salvar. E estava só. Não era um campeonato de surf que tinha 50, o cara estava sozinho surfando na praia da avenida. Mas o senhor se posiciona a favor do isolamento ou da flexibilização? Eu sou a favor do distanciamento, eu acho que tem que ser flexibilizado sim, tem que se estudar área, estudar comércio, mas é preciso que as pessoas tenham a oportunidade de poder trabalhar. Eu estava comentando ontem com alguns amigos, eu trabalhei, por exemplo, na Sul do Capote, trabalhei no Bom Parto, eu entrei em barraco lá, que o pessoal estava cozinhando com lenha. O cara não tem um fogão, não tem dinheiro para comprar um bujão de gás. Aquele cara ganha R$10 hoje para comer hoje. Você mandar, como a gente tinha barraco com 8, 6 pessoas dentro, dizer que ele fica em casa o quê? Rapaz, não tem como o cara ficar em casa. O cara cata sururu, ele vende sururu todo dia. Ele vai deixar de ir para a lagoa catar sururu? Então, o Estado tem que olhar para isso aí, porque são realidades diferentes. Então, precisam ter barbearia mesmo. Por que não abrir uma barbearia para entrar um cliente para ser atendido? Que coloque as regras, a Vigilância Sanitária está aí para isso, né? Que coloque a higienização e o cliente que for lá, ele observe se ele tem segurança para usar aquilo ali. E quem não cumprir, fecha. Vamos radicalizar agora, vamos permitir que o comerciante, que o empresário possa trabalhar. O cara tem um churrasquinho, tem um passaporte, ele não poder atender, ficar na rua, atender uma pessoa que vai lá comprar. O cara pega e, vai, e coma, uma pessoa comendo sentado no banquinho. Então, eu acho que precisa medir o risco. Cada profissão tem a sua peculiaridade, mas existem várias atividades que podem funcionar. Por exemplo, falam do fechar o comércio. Quando é que o comércio, a maioria das lojas de Maceió, as pequenas lojas, tinham 10 clientes, 20 clientes? Não tem isso, Flávio. Só em picos de dia das mães. Entendeu? Mas, ó, você quer abrir, só pode entrar um cliente por vez. Mas é pouco, não, mas se você quiser abrir, pronto. Tem que estar de álcool, de máscara, de passar álcool, pronto. Se o comerciante achar que ele pode fazer isso, ele abra. Se não puder, não abra. Agora você dizer, não abra, não tem condições, as pessoas precisam comer. Para mim, hoje é muito fácil eu falar de ficar em casa, eu tenho um bom salário, seguro, fixo. Para mim é muito fácil eu falar ficar em casa. Mas eu vivi do comércio, eu nasci e me criei no comércio. Eu não vou olhar para isso aí. Como é que vai ser feito daqui? Quando o comércio vai se recuperar? A gente vai estar aí com um bocado de loja fechada. Né? Pessoas desesperadas aí. Nós conversávamos antes de entrar no ar e o senhor também defendia horários alternativos para a Constituição Civil. Por exemplo, o funcionamento de segmentos do comércio. Por quê? Para evitar que o ônibus desça lotado, né, que a gente tenha muito trânsito. Qual é a ideia? Que eu falei isso na Assembleia várias vezes. Você tem uma loja de cosmético, por exemplo, você vai abrir de 8 às 12. Você tem uma loja de vestuário, você vai abrir de 10 às 14. Você tem uma loja de bijuteria, você vai abrir de meio-dia às 18. Para que o cidadão tenha pelo menos o meio expediente para o comércio dele funcionar, para que o desemprego seja menor.
Né? As pessoas não querem ajuda. A ajuda é bem-vinda do governo federal. Esses R$600 é do governo federal que ele está dando. É muito bem-vinda, mas ninguém quer não. O cara quer trabalhar. Você tem orgulho de trabalhar, você tem prazer em trabalhar. Então o cidadão quer ter a oportunidade de trabalhar. Lógico que no momento desse ele precisa desses 600. Mas o cara que tem um caldo de cana, que empurra o seu carrinho para trabalhar, o cara tem prazer nisso. É o comércio dele. É a cara dele aquilo ali. Ele quer poder voltar a vender o caldo de cana dele. E por que não? Vender coco, fechar a praia. Isso é um absurdo, fechar a praia. Vamos colocar que tem que estar todo mundo de máscara, que tem que ter distanciamento de 3 metros. Um restaurante que quer funcionar, desculpe, coloque 5 metros de uma mesa para outra. Não tem problema, mas dê a oportunidade do cara voltar a trabalhar. Porque esse isolamento foi criado para se estruturar a saúde. Eu já ouvi esse negócio de pico 3 vezes aqui em Alagoas. O pico é agora e o pico não chega. E tudo fechado. E as pessoas têm... Porque o suicídio é um problema que a gente não deve estar falando assim. Mas estão aumentando. E fora os casos de depressão que se multiplicam. Tudo. E os efeitos que vão vir mais à frente, que você vai se perceber depois. E para os idosos principalmente. Comerciante que voltou a morar com os pais porque não consegue mais sustentar a sua casa. Pô, o cara que empreendeu, que vou seguir meu caminho agora, o cara teve que fechar tudo. Aí se falar, tem muita gente morrendo em casa. Mas por que está morrendo em casa? Não é? Você se estressa, a sua imunidade baixa, você está sujeito a outras. Nós estamos vivendo um surto de dengue aqui em Alagoas. Muita coisa que tem um centro que coloca Covid, tem muita coisa que é dengue, que também mata, que também é séria. Então, é muita politicagem e poucas ações. As pessoas precisam de ações efetivas. Eu espero que se cele uma paz entre os governos para que as pessoas possam tomar atitudes práticas. Né? E eu vejo, como eu estava conversando com você antes, se existe, por exemplo, médicos que acham que a doxicloroquina, por exemplo, só deve ser usada nos estágios extremos, beleza, ele tem a fundamentação dele, a experiência dele, mas existem também outros médicos que defendem que o uso tem que ser no começo dos sintomas. Mas o que para mim está claro é que o Estado só está ouvindo um lado. Opa, que decisão vai ser essa? Vai ser justa? Será que é justo isso aí? Por que não ouvir também esses profissionais? Por que não pesar isso aí? E a gente vê uma corrente muito forte querendo derrubar e calar a boca de quem defende a doxicloroquina, que é um medicamento barato, que se vendia na farmácia sem nenhuma necessidade de receita, que tem gente que trata, por exemplo, a malária, passa um ano tomando, para lúpus, passa a vida toda tomando, que tomava preventivamente para ir para essas regiões e agora o remédio é o bicho de 7 cabeças. Então é uma politicagem que está prejudicando as pessoas na prática. A nossa produção está informando aqui que o hidroxicloroquina já está usando nas pessoas, está sendo usado por pessoas que estão se recuperando. As pessoas estão tomando independente, as pessoas estão tentando comprar independente. E o que eu falo é o seguinte, não sou eu nem você que está afirmando isso não. São médicos que falam, que usaram nos pacientes, citam casos e que dizem, olha, dá resultado. Então, por que o Estado tem tanta dificuldade de tratar disso aqui? É proposital, não é possível. Não é possível. Aí quando o cara está bem mal, eu tenho relatos de PM, Bebeto, eu quando tomei, no outro dia eu já era outra pessoa. Relato de 3 PMs amigos meus que foram bem mal. Um foi internado, o outro foi para a UPA, mas teve alta. Mas o outro passou uma semana na Santa Casa. No outro dia eu já era outra pessoa. Tem um vídeo que circula aí nas redes de um médico falando um monte de sintomas, de contraindicações, daqui a pouco. Isso é. Paracetamol, parece, né? É um remédio bem simples que ele fala. Ele disse, foi um deputado federal, parece que ele fez, foi isso. Eram 7 minutos de live, 5 minutos ele falando da contraindicação, dos efeitos colaterais. E no final era assim, paracetamol, era um remédio simples, que tomam no fundo de boca aberta. Que querem fazer isso com a doxicloroquina. Porque se você, como ele disse, se você lê a bula do remédio, você não toma remédio nenhum. Porque o trabalho, ele tem que se alertar. Anticoncepcional. Entendeu? Então, assim, é preciso pesar isso. O que eu queria que o governo do Estado tivesse é que abrisse a visão para ouvir os dois lados, já que a gente não tem ciência ainda sobre isso, que ouça os médicos que são a favor e os médicos que são contra. E aí toma a melhor decisão. Ouvir só um lado não vai ser uma decisão acertada. E para mim não tem sido.
O senhor fala de sobrecarga de trabalho dos agentes da segurança, bombeiros, policiais civis, policiais militares, policiais penais. Para combater essa sobrecarga de trabalho, poderia haver uma nova escala em que você ficasse menos tempo na rua? Um dos problemas da segurança pública, por exemplo, o policial penal é um caso bem à parte, é um efetivo reduzidíssimo. O último concurso, e primeiro e único, foi em 2006. O pessoal teve que ir para a justiça, conseguiu na justiça esse concurso, mas agora, devido ao momento, está suspenso aí, mas o Estado já poderia ter feito isso antes, inclusive ano passado, mas enfim. E agora já está pagando o preço, um efetivo já reduzido, com o pessoal adoecendo. O primeiro problema da polícia é a política dentro da polícia. Eu vou lhe falar por quê. Eu vou dar um exemplo simples. A gente vê viatura rondando com rotativo ligado, né? O governo Teo era campeão, era obrigado a rondar com rotativo ligado. O único que não rondava era eu. Por quê? Aquilo ali, o Código de Trânsito estabelece o uso do rotativo. É sinalização de emergência para sinalizar ocorrência, perseguição ou um acidente. Parou na rua, vai atravessar a viatura, teve um acidente. É para sinalizar, eu estou perseguindo o veículo, estou indo por uma ocorrência importante. Aí eu uso aquela sinalização para abrir caminho e para sinalizar a você que eu estou em ocorrência. Rondar com aquilo ali é politicagem, é mandar o bandido se esconder enquanto a polícia passa. É se livrar de ocorrência. Não, é se livrar, mas o policial na época do Teo, por exemplo, e às vezes em algum momento desse governo, é obrigado a usar aquilo ali. É obrigado a usar. Agora, não por escrito. Se fizer por escrito, eu mesmo denuncio. É de boca. E eu não rondava com ela ligada e tive vários problemas por causa disso. Mas nunca botaram no papel porque sabia que ia perder. Então, é obrigado a rondar. Para quê? Para o cidadão de bem olhar, eita, que legal, uma viatura. Mas o bandido está a 50 metros dentro do carro, o carro desligado, no fumê. Ou ele vê a polícia de longe e joga a arma bem longe, o policial não achar. Também está vendo a polícia chegando perto. E aquilo ali é ilegal. O Código de Trânsito ele estabelece o uso da sinalização sonora e auditiva, que é a sirene e o rotativo, para sinalizar a ocorrência. Então, quando você vê uma viatura, como a gente vê aqui na hora direto, viatura para lá e para cá, estão fazendo politicagem com a sua segurança. Você está feliz, está vendo a viatura, mas a viatura não é para ser vista pelo homem de bem, não. Quem tem que ver a viatura é o bandido, para o policial poder pegar. Quando eu rondava com ela toda apagada, às vezes sem farol, quando a gente chegava perto do cara, o cara se mijava nas calças. E é assim, ele dizia, eita porra, a guarnição aí está com sangue no olho para pegar. Então você está rondando com aquilo ali, com a árvore de Natal, isso não existe, é para enganar você, cidadão de bem. E o policial, muitas vezes, o governo do Teo foi campeão nisso, que Dário ou César inventou isso aí, e teve outro também que obrigou a gente a rondar com aquilo ali. E aquilo ali é para espantar. Porque, veja só, a orla, por exemplo, a Fernando de Lima, uma avenida longa daquela. De longe o cara está vendo a viatura chegando, então ele dá o tempo da viatura passar, ele está vendo lá longe já, então ele já pode agir. O serviço é ostensivo, mas não precisa estar sendo chamativo, não. Ostensivo é um modelo de policiamento, que é para prevenir. Mas como é que vai prevenir se ele está vendo se ele está vendo o policial antes do policial ver ele? Então vai prevenir a ação do bandido e não a do policial contra ele. Fica até uma norma interessante para o bandido. Se não tiver barulho, não tem... Não é nem o barulho, que o barulho a gente só usa realmente quando precisa correr. Mas rondar à noite com o rotativo ligado, isso não existe. Não, é pedir para o bandido se esconder, é enganar a população. Tá, mas aí a sobrecarga. Sim, vamos lá, sobrecarga. Então, existe uma aplicação incorreta do policiamento. Por exemplo, a gente vê na orla 50 viaturas. E vê, por exemplo, na Siqueira Campos, nenhuma viatura. Então, por que sobrecarrega? Porque tem aqui viaturas que são obrigadas a ficar numa área e não podem sair, a não ser para dar um apoio, olhe lá. E numa área onde tem muito mais ocorrência ou tem outro tipo de ocorrência, poucas viaturas. Então, aquele policial está lá sobrecarregado. A gente vê, por exemplo, centro, que tem muito problema de furto no centro, vamos dizer assim. Então, não vê um reforço daquele policiamento, mas vê um reforço do policiamento aqui na orla. Para o quê? Para mostrar ao cidadão mais influente que tem polícia. Ele também é importante, o turista também é importante, mas a violência urbana acontece muitas vezes lá dentro. Cadê, por exemplo, podia ter um trabalho melhor nas escolas como prevenção, e a gente tem um efetivo do BPS cada vez mais reduzido, que é o Batalhão de Policiamento Escolar. Então, o que falta na aplicação do efetivo policial é fazer uma polícia voltada para todo o cidadão. Baseada em estatística. Lógico, baseado em estatística. E os números são diários. O Copom ele tem como monitorar isso aí.
mas não se faz porque há uma interferência, infelizmente, política da polícia, em todas elas, e aí termina desvirtuando a finalidade daquele coisa. E sobrecarrega, muitas vezes, uma viatura do Clima Bom, no Jacitinho, na Jaqueira, que às vezes é só uma viatura para dar conta do bairro daquele tão populoso. Um batalhão que tem 6 viaturas, coloca 3 na orla e deixa 3 para tudo efetivo. A área do 4º Batalhão, Flávio, é o batalhão que eu passei mais tempo, a gente atende Bom Parto, Jaqueira, Bebedouro, Clima Bom, Rosanicolo, Colibri, Fernão Velho, ABC, Goiabeira, Gruta, Rótara, Pitanguinha, Sanatório, Pinheiro, Saém. E tinha dias que só tinha 2 viaturas para atender isso tudinho. Impossível. Como é que o cara dá conta? Impossível. O cidadão reclama, a viatura, o carro é roubado, tem a violência, a gente não dá conta. Quando a gente pega uma ocorrência, já tem 10 esperando. E a prevenção, e a ronda, que é importante rondar. É importante. Você observar, você está livre para descer, cismar de uma coisa, abordar um carro. Você passa o dia todo atendendo a ocorrência. Muito. E aí a criminalidade sobe solta. Por quê? Porque são políticas politiqueiras que são colocadas dentro da corporação, nas corporações, como a gente tem, por exemplo, a PLIT, de vez em quando para fazer segurança em cidade, que o prefeito é amigo, direto, e vai chegar essas denúncias. A PLIT sendo direcionada para fazer policiamento de prefeito que é amigo, de prefeito que é parente, que a gente sabe de prefeito que é parente. Isso vai ter, falta às vezes do controle externo dessa atividade policial também olhar para esse lado. O PLIT é operação litorânea, vai para o sertão, passar 2, 3 dias, Réveillon, como já teve ano, passar o Réveillon rodando na cidade, porque o prefeito é linha, é parente. Isso não existe não, a população não quer isso não é para... O serviço é público, é para atender ao público, não interesse pessoal meu ou seu, de forma alguma. Eu quero interferir politicamente na polícia para melhorar. Interferência para opinar com ideias, com coisa boa, não para me beneficiar pessoalmente ou beneficiar o meu pessoalmente, não. Negativo. As influências políticas que se tiverem que existir, que eu não concordo, que sejam para trazer benefício para todos, não individualmente. Se você passar pelos batalhões, você observa que falta de viaturas não é problema na Polícia Militar. Que era antigamente, né? Tinha problema de viatura antigamente, né? Era um grande problema. E são viaturas novas, né? São locadas, têm boa manutenção. O que é que aconteceu isso? As viaturas eram patrimônio do Estado, eram compradas, a manutenção cara, né? O Estado depois descobriu que era mais barato, melhor alugar. Hoje já está mudando um pouco isso aí. Aí aluga a viatura, aluga um bocado de viatura. Antigamente, eu esperava a viatura chegar para assumir o serviço. A viatura ficava 24 horas rodando. E às vezes faltava a viatura que ela baixava, quebrava, a gente chama de baixar. E eu saía no policiamento a pé, por exemplo, ou entrava numa viatura, eram 3, ficava 4. Hoje está a viatura sobrando. Peraí. É locado, o Estado está pagando por ela está parada. E eu já falei sobre isso na Assembleia. Passe qualquer unidade da Polícia Militar ou da Polícia Civil até que você vai ver viatura parada. E aquilo ali está sendo pago. Peraí, eu aluguei a mais, eu tenho policial a menos. Se eu estou a um... Porque eu vou dizer, tem uns 3 anos que está a viatura sobrando. Vou revisar o contrato. Está se pagando e não está se usando. A população pode passar, por exemplo, Ladrão do Olho aqui, que é o BPE, tem lá a viatura sobrando, no 4º Batalhão, no 5º, é viatura sobrando e está se pagando por ela todos os dias. Já falei sobre isso já. Não seria o caso de fracionar a guarnição, sair 2 em cada viatura? Não concordo, Flávio. Com um bom sistema de comunicação? Vamos lá. Porque no governo Tel quiseram fazer isso aqui. Policiamento americano, 2 policiais. Legal. Aí eu ia pôr uma ocorrência de briga. Uma vez eu peguei uma ocorrência de briga. Tinha uns 30 caras trocando um tapa. Minha viatura foi a primeira a chegar. Eu parei na esquina e fiquei olhando. Eu vou me meter na briga sozinho, porque eu ou ia tomar minha arma ou ia matar alguém. Esperei chegar mais 3 viaturas, cada uma com 2 homens só, para poder 4 homens poderem ir lá, porque tem que ficar tomando conta da viatura, que é patrimônio público, que responde ao policial. Aí ficamos esperando para chegar mais... E o cacete, aí o povo reclamando, você pode filmar? Eu dizia, pode, filme, denuncie. Porque eu não quero trabalhar com 2 homens só não, eu e mais outro homem só não. Porque se eu tiver que descer uma grota, como é que vai ser? Como eu peguei uma vez, a gente ia almoçar, a gente pegou uma troca de tiro, graças a Deus, não conseguiu perder os 3, eu e o motorista só, eu e ele atirando na perseguição. Tiro indo, tiro vindo. Por sorte, os caras eram frouxos, né? Atiraram, mas atiraram com medo na gente, graças a Deus, a gente foi baleado, quebrou, uma ocorrência que teve, terminou em Jacarecica, começou no Ratinho, terminou em Jacarecica. Bateram no carro, voou o motor, mas por pouco deu certo. Se no lugar de 3 só tinha uma arma, se tivesse 3 armas lá. Aí se eu não vou, eu prevari que eu sou covarde. Se eu vou, eu posso levar uma tromba dessa. Policiamento, no Rio faz muito isso.
E é tromba, o policial morre, o policial... Não adianta eu chegar na sua casa, com a sua casa invadida, ficar na porta esperando chegar apoio. Vendo lá aquela bagaceira, ou querer ser herói e entrar sozinho e morrer. A polícia tem que estar em número adequado para atender a ocorrência. Por quê? Porque o policial, ele estando num efetivo maior ou até igual, ele evita que o bandido reaja, que o cara de repente cresça, às vezes o cara bebeu e se empolga porque está vindo um policial só, porque está vindo só dois. Então a polícia tem que chegar forte. A polícia é o Estado, ela tem que chegar maior. E se ela chegar menor, até o cara que está armado, ele se sente na segurança de reagir. E a polícia não quer, pô. O que responde por homicídio não é a polícia, não é o policial. Quando eu atiro em alguém e mato, que de repente se eu tivesse com 50 homens ele não reagisse, quem responde sou eu. Eu que vou gastar com advogado, eu que vou levar a pressão do Ministério Público. Não é a polícia, não. Eu já fui para essa ocorrência, por exemplo, Flávio, que eu e o policial para três bandidos, eu quando fui ser ouvido, estava o juiz promotor e 7. Eram os 3 bandidos e 4 advogados e eu sozinho. Eu, promotor, o juiz, os 3 bandidos e 4 advogados, eu sozinho. Eu era o Estado. E eu estava lá sozinho, cabo velho. Agora eu falo uma besteira, esqueça de uma coisa, ou erro um detalhe, para ver se não sou eu. Quem vai preso sou eu. Não vai o coronel que escalou só 2 homens, não. Não vai o Dário César que mandou só 2 homens, não. Quem vai sou eu. Então o policial não quer. A gente tem que trabalhar com um efetivo maior sempre para ter segurança, porque eu sou o Estado e eu custei caro para o Estado para me informar. E para que o cidadão não se sinta à vontade, o bandido que seja, não se sinta à vontade, por mais prazer que a gente tenha, que ele tente reagir para a gente poder reagir também, mas não é esse o interesse. A intenção é que ele não reaja, para que nem eu morra, nem eu tenha que matar. E esse policiamento de dupla, para isso, não serve, não serve. O que eu falo assim, um caso desse de 30, 20 a serem abordados é raro de acontecer. O que eu digo, você fracionava a guarnição e você tinha um maior volume de viaturas. Eu entendo. Aí você chegava na ocorrência, estou enfrentando uma ocorrência desse tipo, preciso de apoio. Chegariam as viaturas. Na Polícia Militar, a gente tem um negócio que a gente não adivinha o que vem pra gente. A gente está na rua. A gente pode estar numa dupla e pegar um assalto a banco. Pô, tá rondando. Então, assim, a gente está sujeito a tudo. Não é uma operação que você consegue ter mais ou menos ideia do que vai acontecer. Não é, por exemplo, um evento de um show, que você sabe o público que vai, que você coloca 2 aqui, 2 ali. Então, é uma situação que você se depara com a ocorrência. Por exemplo, eu estou patrulhando e acontece um tiroteio na rua de trás, num beco. Eu vou correr e vai ficar o cara sozinho na viatura. Fica o cara só e eu vou só. Se eu deixar de ir, será que o cidadão entende? Se, de repente, a gente está entrando, como já teve caso, a gente se deparar com um homicídio, do cara está atirando, a gente chegar na hora. E o cara vai reagir. Então, só eu e outro. E eu estou falando no Copom, por exemplo, o motorista está dirigindo e o patrulheiro era quem devia estar atento nesse momento, mas eu estou aqui com o HT na mão operando, não estou com a arma atento como eu devia estar, porque eu estou falando numa ocorrência e me deparo com um homicídio. E aconteceu há poucos dias, né? No Zé Tenório, um homicídio. Pronto. Em que uma guarnição chegou. Eram 3. E eram 3. Aí o senhor diga, se a pessoa dessa hora passa dois caras de moto, 2 policiais de moto, o cara não está vendo, não, ele vê só que é a viatura e ele vai reagir. Vai. E eles reagiram. Entendeu? De banco, acontecia direto, chegava a chave do GPM, entrar no GPM. Se tivesse lá, se fosse uma companhia, um batalhão com 50 homens, será que os caras chegam na cidade, fechando a cidade? O cara vai lá porque sabe que o efetivo é pouco, porque o Estado lá está pequeno. E onde o Estado ele é ausente, ele é falho, o crime cresce. A propósito, a gente viu no interior, delegacia de um lado, GPM no outro, e agora existe a CISPES. Qual a análise que o senhor tem da CISPES? Eu acho interessante, isso é uma mudança interessante, mas é preciso olhar a estrutura física. A gente tem lá vídeos de parede de gesso, de parede de tapume. Então, é uma coisa que fica muito bonita na foto, mas que internamente ela não tem a serventia que ela parecia ter. Então, é uma estrutura melhor, porque a gente tem a delegacia e GPM, pelo menos, que, pelo amor de Deus, você nem o preso, você coloca ele lá dentro. E o cara é obrigado a trabalhar. É interessante usar a polícia, porque eu acredito que a gente junta, a gente é muito mais forte. Muito mais. E é um passo para uma mudança que a gente sonha de ver um dia no Brasil de uma polícia só. Cada setor com as suas atribuições, mas uma polícia só, falando a mesma coisa, com o mesmo objetivo, evitando esse desgaste que às vezes governos criam entre corporações, que isso não é interessante para ninguém. Então, é uma mudança bem-vinda, uma melhoria significativa em muitas questões, mas o que eu acho que podia ser melhor, principalmente pelo dinheiro que é aplicado,
é uma estrutura interna totalmente adequada para aquela função que aquele prédio ele oferece, ele deveria oferecer. Eu me lembro de Olho d'Água Grande. A delegacia foi fechada e abandonada. E o GPM funcionava numa casa alugada. Não. A 500 metros. Casa que às vezes é a prefeitura que banca, paga. porque se não bancar também não tem condições. A prefeitura bota um faxineiro, a prefeitura bota a cozinheira. Então, e é uma interferência perigosa, porque você perdeu o prefeito, perdeu o vereador, pronto, acaba corta tudo, como já teve caso já. Corta tudo e fica o policial lá sem nada. Então, a gente tem problemas na polícia que eu acredito que são pequenas mudanças que podem ser feitas, que no final vai dar o resultado que a população espera, que é um serviço feito de melhor qualidade, que é isso que a população quer. E a gente quer. É isso que a gente quer, porque a polícia melhor ela vai servir para mim, para você, para minha esposa, para a sua, para o seu filho, para o meu filho. A gente quer uma polícia melhor. Então, o senhor é a favor da unificação das polícias? Sou a favor. Eu sou a favor. A primeira mudança que eu queria era a carreira única, era a entrada única na polícia, junto com a unificação e com meritocracia. Eu acho que se o Estado, se o país colocasse isso nas suas corporações, nós certamente teríamos um serviço perto de excelência na segurança pública aqui no Brasil. Porque, veja só, sobre policiais, nós temos os melhores policiais do mundo. Muito. Não tenho dúvida disso. Nós temos várias ocorrências que a gente dá show em outras polícias. A gente perde muito na questão de insumo, de estrutura. Policiais de fora vêm treinar com a gente, vêm ter aula com a gente. Nós não deixamos nada a desejar na questão policial. Do policial. O que falta para a gente é estrutura, legislação, é apoio, reconhecimento. O que falta para a gente é só isso. E não é caro, e não é difícil. Eu já fiz curso em alguns países e o que eles mais admiram no policial brasileiro é a criatividade. O policial dos Estados Unidos, por exemplo, é extremamente técnico. Ele faz o que o procedimento determina. Se não tiver no procedimento, ele não faz. E não ocorre aqui com a gente, né? Como o senhor falou, que já chegou a enfrentar essa quantidade de gente praticamente com a sua vontade e, às vezes, que eu já fiz também, a insanidade. Porque se você for pensar, você não vai. O americano, ele dá uma distância maior, espera chegar mais apoio. A gente não, a gente vai, pô. E a gente não pode perder isso que o policial daqui tem, que é essa disposição de agir. A gente só tem que retribuir a ele isso. A gente, por exemplo, tem várias ocorrências, eu tenho algumas filmagens boas de ocorrência minha, a gente tem outros mídias sociais também, outros policiais que fazem. Tem ocorrência aqui que você assiste e você fica perguntando. Eu tenho um fato, por exemplo, a gente vinha rondando na Jaqueira, tinha uns 20 caras jogando bola, a gente foi abordar e eu cismei de um. Cismei de um, coisa que não sei o tempo que dá, não sei. Aí eu fumo. Se documenta, não, vamos pegar, aí batendo papo com o cara, fumando cigarro, vamos andando, a viatura atrás, eu e ele conversando aqui, dois amigos, no meio da rua, andamos umas 4 ruas, chegamos na casa dele. Chegou na casa dele, a irmã dele estava lá, eu licença, entrei junto com ele, fiquei conversando com a irmã chega e faz, de novo? Aí eu, dá trabalho delas, aí saiu de perto. Aí ele veio com o documento, começa a conferir, disse, olha, posso dar uma olhada no quarto dele? Ela fez, pode. Quando ela disse pode, ele, por que vai lá no meu quarto? Essa dona da casa já deixou. Chegou lá, a gente, um trem de ventilação roubado. Do nada. A minha avaliação fica, diz, cabo, alguém lhe disse alguma coisa? Não, pô, disse não. É o cabo dá. Eu tenho vários vídeos assim, tem uns 3 casos desses que eu fui, e o cara passando na rua fumando, deixando relaxado. Eu não trato mal o cara. Diga o que é um 3 de ventilação para... Era um revólver com 3 ventilações, 3 janelas que a gente chama. Ventilação, só para ter noção do tamanho, né, Flávio? 6 polegadas. 5 polegadas, né, Flávio? 6 polegadas. 6 polegadas, né? Pronto. Então, uma arma mais desse tamanho, era roubada até de um policial. É o maior. É um maiorzinho. Aí, e as pessoas que assistem, às vezes ficam sem acreditar. Então, eu tinha muito isso, eu não trato o cara mal, não trato. E aí eu costumava dizer, tinha cara que, como eu estava com a educação, desconfundia com fraqueza. Eu dizia, ó, não confunda educação com fraqueza não, que você se quebra. Se quebra não. E tinha cara que se empolgava e eu botava ele no lugar dele. Mas você tratava bem, porque o cara não tinha feito nada comigo, o cara não me respeitou, não mediu força comigo, eu tratava bem. O cara podia ser o pior bandido que fosse.
tratou bem, agora também, quando eu tratava bem, ele não queria. Eu dei muito recado, a vagabunda, pai, sai daqui, e na casa da manhã, pai, manda seu filho sair daqui, se eu pegar não vai dar certo. Uns ouviam, outros não ouviam, entendeu? Mas sempre que eu botava o cara com a energia para dar segurança, tratava bem. E o cara ia preso, se me encontrar, o cara fala bem comigo. Porque é uma coisa interessante. Quem manda na polícia é o freguês, eu sempre disse isso, quem manda na polícia é o freguês. Você pode estar rezando na igreja, desrespeitou, mediu força, vai se quebrar. Tá pronto, você chegou, você respeitou, obedeceu, não tem por que eu lhe agredir. Você prende, mas não desmoraliza. Né? Exatamente. Quem manda é o freguês. Cabo Bebeto, o telespectador viu um pouco da sua vida e o senhor tem um patrimônio, né, como a gente falou antes. O senhor foi um deputado eleito com 31.573 votos. Grande maioria desses votos em Maceió. 22 mil e pouco Maceió. Que o fez do deputado mais votado em Maceió. Estadual mais votado em Maceió. O senhor tem uma movimentação classista, uma liderança classista, já se apresenta como uma boa novidade na Assembleia, já reconhecida. E o senhor, com esse patrimônio profissional e político, o senhor é candidato a prefeito de Maceió? Flávio, eu discuti isso aí, né? Me interessei por isso aí sim também, mas existem outras questões, né? Questão partidária, por exemplo. Então, não é só o Cabo Bebeto querer. Lógico que a gente fica feliz quando muita gente falou comigo, rapaz, eu vou votar em quem? Eu não tenho quem votar, tem que ser você. A gente fica feliz, faz bem pra gente, porque mostra que a gente está sendo reconhecido. Mas existem questões, né, principalmente partidárias, que não me permitiram ser candidato. Acredito que eu não serei candidato. A eleição, se não fosse antes, se prorrogar é outro cenário, mas hoje, a eleição fosse hoje ou se fosse em outubro, como é o previsto do normal, eu não sou candidato, primeiramente pela questão partidária. Eu estou no PSL ainda, né? Entrei com ação para poder me desfiliar do partido, né? Sair do partido. O partido concordou com os nossos argumentos, o Ministério Público concordou e a gente está aguardando o juiz eleitoral, o Luiz Desembargador, não lembro bem agora, decidir sobre isso aí, para a gente voltar a ter liberdade, ou buscar um partido, ou ficar sem partido no momento, para poder estar numa situação mais confortável, porque realmente eu não vinha me sentindo bem no PSL e já vinha tempos que vinha querendo só pedir o partido para sair, ao diretório estadual, não consegui, eu era presidente municipal, entreguei o diretório municipal, enfim, então política não é só o que você quer. Foi de candidatura, né? Seu nome tem que ser aprovado em convenção, né? Você tem que ter um partido, você tem que analisar todas as questões, né? Eu tenho passado com Brasília também, discutido o interesse do governo federal sobre isso, mas hoje, se a eleição fosse hoje, eu não seria candidato pela questão partidária principalmente. A produção está nos informando que o nosso tempo está acabando e o senhor teria 1 minuto para suas considerações finais. Tranquilo. A gente vive num momento, Flávio, muito difícil. Agradeço a você a oportunidade de esclarecer a realidade tanto política como também da segurança pública. Espero sinceramente que a Assembleia, Governo do Estado, vereadores e prefeitos, Governo Federal se unam para passar por esse momento, porque as pessoas estão passando fome e necessidade e estão morrendo. Então, que cada um coloque um pouco a sua ideologia política de lado e tente de forma mais efetiva ajudar o seu povo, que foi para isso que a gente foi eleito. E que Deus proteja a cabeça de todo mundo e abençoe principalmente a cabeça dos políticos nesse momento. Muito obrigado. À sua disposição. Uma conversa muito boa. Eu que agradeço. O Segurança em Foco está terminando. O programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo, na NET, canal 525, e nas nossas redes sociais. Até a próxima semana.